profissional da saúde, e aqui eu tô falando de médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos e outras atividades aí relacionadas à área da saúde. Você já se perguntou se pode trabalhar como pessoa física e como pessoa jurídica ao mesmo tempo? Para essa pergunta, de forma bem geral, a resposta é sim, mas tem uma série de detalhes, de pontos de atenção que você não pode ignorar para não ter problemas com a Receita Federal e também com as informações que você presta para os seus clientes. Vou falar um pouco sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Sou a Flávia Souza, sócia e contadora da Santa Contabilidade. O nosso objetivo aqui com o canal é trazer informação com clareza, de forma simples, para que o profissional consiga entender e aplicar aí na sua realidade e pague o menor imposto possível dentro da lei. Então aproveita, acompanha esse conteúdo aqui até o final, curte esse vídeo, aproveita e já se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com quem precisar da informação. Tá certo? Feitas as devidas apresentações, vou falar um pouquinho sobre essa questão de trabalhar como pessoa física e como pessoa jurídica ao mesmo tempo. Isso é possível, né, dentro de uma série aí de detalhes. E o que isso significa na prática? O profissional da saúde ele pode atuar em diversos locais, né? Ele pode ter um consultório próprio, ele pode trabalhar dentro de hospitais, dentro de clínicas, dentro de outros consultórios, e em cada um desses locais ele vai ter uma forma, pode ter, né, uma forma de contratação diferente. Por exemplo, ele pode ser concursado também, aí ele vai estar lá em um outro regime, uma outra forma de contratação, né, um vínculo ali de concursado, né, de funcionário público, por exemplo. Mas falando em profissionais que vão atuar dentro de outras instituições, como é que isso vai acontecer na prática? Como pessoa física, por exemplo, o médico ele presta serviços de forma autônoma e emite recibos com o seu CPF. E aí, essa forma de trabalho, ela é simples, relativamente simples. Ele vai trabalhar com o Carnê-Leão Web, ele vai emitir os recibos lá pelo Receita Saúde, por exemplo, e a tributação de todos esses rendimentos é direto pela tabela progressiva do Imposto de Renda Pessoa Física, aquela que começa lá em 7,5% e vai até 27,5%. Essa é a forma de trabalho como pessoa física. Como pessoa jurídica, já ele vai ter um CNPJ, então ele não vai emitir recibos com o seu CPF, ele vai emitir notas fiscais de prestação de serviço com um CNPJ, e a tributação dessa receita da atividade, ela é pela empresa. Então, se for optante pelo Simples Nacional, por exemplo, respeitando alguns detalhezinhos, eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre tanto a tributação de trabalhar como pessoa física, a tributação de trabalhar como pessoa jurídica, mas em geral, obedecendo ali alguns detalhezinhos, tributação de 6% para um faturamento de até 180 mil no ano. Então essa carga tributária, apesar de, vou precisar abrir uma empresa, vou ter alguns custos aqui, mas dependendo do faturamento do médico, do profissional da saúde, vai valer a pena trabalhar como pessoa jurídica, ter um CNPJ. Então essa é uma outra possibilidade, né? Então são as duas diferenças aqui. Como pessoa física, você emite recibo com o seu CPF. Como pessoa jurídica, você tem um CNPJ e emite notas fiscais de prestação de serviço. E aí esse rendimento, esse faturamento, ele é tributado lá na empresa e depois é distribuído os lucros para a sua pessoa física, e você também vai ter o Prolabore. São outras formas de você receber esses rendimentos, mas aí a tributação não é lá pela tabela progressiva do imposto de renda, certo? Então, já esclarecendo essas duas formas aqui de trabalho. Um cuidado, né, que o profissional, qualquer profissional, mas aqui estou direcionando o conteúdo para profissionais da área da saúde, é com a pejotização. O que significa esse termo, né? É uma forma de trabalho que ela é um vínculo empregatício mascarada de pessoa jurídica. Então, isso é uma coisa que quem está contratando e quem vai prestar o serviço precisa tomar cuidado para que não seja esse o caso, né? É diferente você trabalhar como contratado, porque além de você poder trabalhar assim como pessoa jurídica emitindo o recibo com o seu CPF, ou como pessoa jurídica, você também pode ser contratado por uma clínica, por um hospital, e aí sob o regime de CLT. Aí sim é um vínculo empregatício, é uma relação trabalhista entre você e a clínica, entre você e o hospital. São aí 3 formas de trabalho
diferentes. Então, são as categorias de contratação permitida, né? Como pessoa física autônomo, geralmente quando você presta aí serviços eventuais, você não tem uma regularidade, não tá lá todo dia cumprindo horário, todo dia de tal a tal horário, com uma regularidade naquele espaço, você vai eventualmente prestar serviço. Então, esse é uma possibilidade, né? O que seria o ideal aqui, trabalhar como pessoa física de forma autônoma ou como pessoa jurídica. E a pessoa jurídica atua por meio de uma empresa, de um CNPJ, tem acesso aí a alguns benefícios fiscais, como essa redução na carga tributária em comparação a trabalhar como pessoa física, por exemplo. E o CLT é o contrato formal, daí aquele médico que vai ter um vínculo de trabalho formal com todos os direitos trabalhistas garantidos. Porque quando você trabalha de forma autônoma ou como uma empresa lá dentro de outra instituição, você não vai ter direito a, né, de forma regularizada, como está previsto na CLT, férias, 13º, benefícios do INSS, você vai ter. Se você pagar o INSS de forma autônoma, você vai ter o benefício. Se você paga o Prolabore pelo CNPJ, então você também vai ter a cobertura do INSS nesse sentido pelo pagamento do Prolabore, mas não por aquele vínculo que você tem ali com o seu empregador, com uma outra empresa que está te contratando. Esse vínculo vai ser pela forma como você optar trabalhar, ou se você for contratado CLT, daí sim você vai estar regido ali sob todas as normas da CLT. Vai ser um regime, né, empregatício, aqui um vínculo empregatício formalizado. Vantagens e desvantagens aqui, basicamente, por exemplo, de trabalhar como pessoa jurídica. Como pessoa jurídica, o médico ele pode se beneficiar, como eu já falei, de uma carga tributária menor. Geralmente ele abre esse CNPJ no início como simples nacional, depois a gente vai fazendo análises, em algum momento pode ser que o lucro presumido se torne mais vantajoso, porque ele tem uma alíquota fixa, enquanto o simples nacional, as alíquotas são progressivas, quanto mais você fatura, maior fica a sua alíquota no simples, e no lucro presumido ela já é num valor fixo ali. Então, isso é uma das vantagens. Além disso, você vai ter aqui também uma gestão financeira facilitada, vamos dizer assim, porque você vai ter a contabilidade da empresa e depois é que esses valores vão ser transferidos para a sua pessoa física. Isso trabalhando como pessoa jurídica. Agora, como pessoa física, você também tem uma estrutura administrativa aí relativamente simples, talvez custos fixos mais baixos, porque você não vai precisar manter uma empresa aberta, ter uma contabilidade contratada, mas isso tem que ser muito balanceado com a carga tributária que você vai pagar efetivamente no fim, porque se a gente for comparar, né, 6% sobre o faturamento, 27,5% sobre os rendimentos, existe uma grande diferença aqui que pode ser um fator decisivo para você decidir entre trabalhar como pessoa física ou trabalhar como pessoa jurídica. E as desvantagens e cuidados, né, de cada um dos regimes aí. Se você decidir, nesse determinado consultório aqui, eles vão me contratar, eu vou atuar como autônomo. Nessa outra clínica, eu vou trabalhar com o meu CNPJ, a gente vai ter aqui um contrato de prestação de serviço. Decidindo optar pelas duas formas simultaneamente, você vai precisar ter uma organização muito rigorosa, porque os rendimentos aqui de cada uma das fontes, de cada uma das formas de atuação, lá na sua declaração do imposto de renda da pessoa física, vai ter que estar muito correta para você não cair na malha fiscal, para que os seus pacientes, lá onde eu atendi como autônomo, eu acabei emitindo uma nota fiscal, aqui onde eu trabalhei como pessoa jurídica, eu emiti um recibo no meu CPF. Você não pode fazer essa mistura, tem que ter muito organizado, né? Todas as receitas e despesas também de cada uma das formas de trabalho, onde você trabalha como pessoa física, onde você trabalha como pessoa jurídica. Isso é muito importante, principalmente em termos de declaração do imposto de renda pessoa física, que é onde as informações vão ser cruzadas. As informações que você declara e as informações que os seus pacientes declaram, porque serviços de saúde, despesas com saúde, elas são dedutíveis no imposto de renda. Então, todo recibo, toda nota fiscal que você emite vai estar lá na declaração de alguém e essa informação vai ser cruzada com a sua declaração. Pode gerar, se tiver inconsistência, até o seu cliente, o seu paciente, ele pode cair na malha fiscal também e ter aí a sua restituição bloqueada, postergada, porque precisa prestar as informações. Então isso é muito importante. Os rendimentos na sua declaração de imposto de renda da pessoa física, os rendimentos recebidos como pessoa física,
como autônomo, eles vão lá na ficha de rendimentos tributáveis. Você vai colocar essa informação lá, vai ter as deduções também. E se você trabalha como pessoa jurídica, aí o que você recebe da empresa? Vai ter o Prolabore, que aí é lá na ficha de rendimentos tributáveis também, mas você vai ter a distribuição de lucro, a apuração do lucro da sua atividade, e aí esse valor você vai poder receber na sua pessoa física como rendimento isento e não tributável. Essa é uma grande vantagem de trabalhar como pessoa jurídica, é a principal vantagem, né? E a sua empresa tendo aí a tributação, seja com base no Simples Nacional, no lucro presumido ou dependendo do nível do seu faturamento, até mesmo avaliar aqui uma possibilidade de lucro real, certo? Essas são as principais diferenças no momento de fazer a sua declaração do imposto de renda. Se você decidir atuar das duas formas, vai ter informação nessas duas fichas, rendimentos tributáveis e rendimentos isentos e não tributáveis. Precisa estar bem atento, porque um dos maiores erros que acontece, duplicar rendimentos, omitir receitas. Se você emitiu um recibo, emitiu uma nota fiscal, não considerou na sua declaração, aquele seu paciente que declarou a informação, no cruzamento da informação, isso vai aparecer. Não tem como a gente fugir desse cruzamento da Receita Federal, ele é muito preciso. Então, se o seu CPF, se o seu CNPJ foi declarado por outra pessoa, no cruzamento da informação vai aparecer, e aí você vai ter que prestar essa informação, ter que retificar a sua declaração para que isso seja incluso, esse faturamento, esse rendimento entre aí na sua declaração e você saia dessa malha fina, da malha fiscal. Então, tenha um controle rigoroso de todos os recibos, de todas as notas fiscais que você emite, para que não tenha problemas, né? Então, o que é muito importante? Você ter controle dos documentos, recibos de pagamentos, informes de rendimentos, comprovantes de despesas, as suas notas fiscais, os seus recibos emitidos, os extratos bancários, se você tiver mais de uma conta bancária, também precisa informar aí. Então, o principal ponto é, para qualquer forma de trabalho, né? Seja como pessoa física, como pessoa jurídica, como um contratado CLT, a organização das suas informações, tá certo? Espero ter te ajudado. Se essa era uma dúvida que você tinha, só posso trabalhar como pessoa física, só posso trabalhar como pessoa jurídica, tendo os devidos cuidados, porque também você não pode, né? Aqui eu deveria estar trabalhando de determinada forma, mas estou trabalhando de outra. Precisa estar muito claro o porquê, né? Caso a Receita Federal venha a questionar por que em determinado local você trabalha como pessoa física, em determinado local você trabalha como pessoa jurídica, a relação entre esses faturamentos, né? Como é que você vai prestar essas informações é que vai ser o detalhe total aqui para que você não tenha problemas e nem os seus pacientes, tá certo? Se tiver alguma dúvida específica, deixa comentário aqui nesse vídeo. Continua acompanhando os nossos conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo.